Feche os olhos e imagine que o tempo parou por um instante, que o som do mundo lá fora ficou distante, como se o universo segurasse sua respiração só para ouvir o que está dentro de você. Talvez por um breve momento você sinta o peso de uma pergunta que nunca soube como responder. Por que tudo parece fora de controle? Por que, mesmo com tanto esforço, há uma parte da vida que continua escapando entre os dedos? Como areia que não se deixa segurar? Talvez você tenha acreditado que era o destino, ou a genética, ou quem sabe um tipo de azar cósmico que insiste em escolher sempre os mesmos. Talvez você tenha escutado tantas vezes que certas coisas simplesmente não estavam no seu caminho, que começou a repetir isso para si como um sussurro automático sem perceber. Mas e se essa sensação de impotência não for uma verdade, e sim um programa? Bruce Lipton, um biólogo que cruzou as fronteiras entre ciência e espiritualidade, desmantela essa ilusão com uma clareza que parece abraço. Ele nos mostra que não somos prisioneiros dos genes, somos arquitetos da nossa biologia. A genética é apenas o ponto de partida. O que molda seu corpo, suas emoções e até o que você atrai, são os sinais que sua mente emite a todo instante. Seu ambiente celular escuta aquilo que você acredita, não o que você deseja com força, mas o que você carrega como verdade silenciosa. Pense no seu corpo como um computador extraordinário, um hardware potente, pronto para executar funções complexas. Mas esse sistema, por mais incrível que seja, responde ao software que está instalado. E esse software é a sua mente. O mais curioso e às vezes doloroso é perceber que muitos dos programas que você está rodando nem sequer foram escolhidos por você. Foram instalados nos seus primeiros anos de vida. Programas herdados, repetidos e reforçados por anos a fio. Joe Dispenza chama isso de assinatura vibracional. Cada pensamento, cada emoção repetida vai formando uma trilha no cérebro. E essa trilha se transforma em um padrão energético. E esse padrão é o que o universo escuta. É a frequência que sua vida emite, mesmo quando você está em silêncio. Por isso, não basta desejar uma nova realidade com palavras bonitas. Se a sua assinatura interna continua emitindo medo, escassez ou indignidade, é isso que o campo ao seu redor devolve. E então, surge a pergunta que muda tudo. Se minha mente está criando isso, quem está programando minha mente? Talvez você já tenha tentado de tudo. Afirmações diante do espelho, visualizações antes de dormir, promessas silenciosas de que agora seria diferente. Mas no fundo, algo continua igual. A realidade parece não se mover, como se estivesse presa, do lado de dentro. E então vem a frustração, a dúvida, o medo de que, talvez, algo esteja errado com você, mas não está. Segundo Bruce Lipton, até 95% da sua vida está sendo dirigida por programas subconscientes que foram instalados até os 7 anos de idade. 7 anos. Tempo suficiente para gravar crenças, medos, sensações que não são suas, mas que passaram a viver em você. E por mais que sua mente consciente deseje uma nova realidade, quem está no controle é o piloto automático. O subconsciente é como um roteirista oculto, escrevendo sua vida com base em histórias antigas que você nem se lembra de ter ouvido. É por isso que tantas práticas de mudança falham, porque o que manifesta não é o desejo solto, é a crença gravada no corpo. É a vibração que se repete quando você acha que ninguém está olhando. É aquela sensação de não merecimento que surge no silêncio. Aquela expectativa amarga de que algo vai dar errado, mesmo quando tudo parece indo bem. E o corpo escuta. A energia responde. O universo devolve. Há um mecanismo sutil, mas poderoso de autossabotagem energética. Ele se ativa quando a mente consciente quer algo, mas o subconsciente associa esse algo à dor, a perigo, à rejeição. É como querer amar, mas ter medo de se entregar.
Querer prosperar, mas sentir culpa ao receber. Querer mudança, mas vibrar insegurança. O conflito interno gera estagnação externa, mas há um caminho, e ele começa na repetição emocional consciente. Quando você une emoção sentida com palavras verdadeiras e um corpo presente, algo começa a se mover. Porque o subconsciente não aprende por lógica, ele aprende por emoção, por repetição, por coerência entre o que se sente, se pensa e se vive. É nesse ponto que a verdadeira reprogramação começa. Não como um esforço, mas como um reencontro com quem você era antes de tudo isso. Há uma tensão que se instala no corpo, mesmo quando tudo parece calmo por fora. Um aperto no peito, uma respiração encurtada, uma sensação de que algo está prestes a desabar, mesmo sem motivo aparente. E você segue, vivendo, funcionando, mas por dentro, em alerta. Como se o seu corpo tivesse esquecido como é sentir paz. Essa é a assinatura biológica do medo. Bruce Lipton explica que nossas células não apenas existem em um ambiente físico, elas sentem o que você sente. E quando sua mente vive em estado de ameaça, de dúvida, de expectativa ansiosa, seu corpo entra em modo de sobrevivência. O sistema nervoso autônomo, que deveria fluir entre descanso e ação, se prende ao modo luta ou fuga. E nesse estado, não há criação, não há cura, não há manifestação consciente, só defesa. O cortisol, hormônio do estresse, passa a dominar o cenário interno. E o que parecia apenas um pensamento preocupante vira um bloqueio vibracional. Porque, em estado de alerta, o seu campo energético se contrai, e um campo contraído não manifesta. Ele repele, ele fecha portas, mesmo quando você está pedindo por novas oportunidades. Bruce chama isso de biologia do amor versus biologia do medo. Quando você vive em amor, gratidão e confiança, seu corpo se abre. Suas células crescem, se regeneram, colaboram. Mas quando você vive em medo, elas se retraem, se protegem. E tudo dentro de você começa a funcionar apenas para sobreviver, não para florescer. Greg Braden nos lembra que o coração tem um campo eletromagnético próprio e que estados de gratidão verdadeira, quando sentidos com sinceridade, reorganizam esse campo. Tornam-no coeso, coerente, potente. O coração se torna um transmissor de alta frequência, e é esse estado que transforma realidades. Mas há uma armadilha sutil: esperar algo bom acontecer, enquanto o corpo ainda vibra como se estivesse em guerra, porque o universo não responde ao que você espera. Ele responde ao que você é agora. E se agora você ainda vive em defesa, em dúvida, em tensão silenciosa, é isso que ecoa no campo ao seu redor. A cura começa quando o corpo sente segurança, quando ele escuta, não apenas que vai ficar tudo bem, mas quando ele sente que, neste instante, já está tudo bem o suficiente para respirar fundo e abrir espaço para o novo. Às vezes, sem perceber, tentamos controlar tudo: os pensamentos, as emoções, as pessoas, o tempo das coisas, como se o ato de controlar nos desse alguma segurança, como se dominar o externo pudesse compensar a insegurança que mora dentro. Mas quanto mais tentamos forçar a realidade a se ajustar ao nosso desejo, mais ela escapa. E mais a frequência da falta se fortalece. Essa necessidade inconsciente de controle costuma nascer de feridas antigas, situações em que nos sentimos impotentes, abandonados, traídos, desamparados. E como resposta, criamos um sistema interno que diz: preciso garantir que isso nunca mais aconteça. Só que esse controle, quando se torna um hábito emocional, não gera liberdade. Ele gera tensão, e toda tensão vibra medo. Bruce Lipton nos mostra pela epigenética emocional que o ambiente interno que você cultiva influencia diretamente seu campo biológico. Emoções não são invisíveis, são bioquímicas, pensamentos recorrentes
se transformam em reações químicas, e essas reações informam cada célula sobre o estado vibracional em que você vive. Um ambiente interno tóxico, feito de julgamento, rigidez, exigência, perpetua, lá fora, uma realidade que apenas reflete esse padrão. E então surge o paradoxo. Quanto mais você tenta controlar, mais você afirma, energeticamente, que está em falta, que há algo errado, que não pode confiar. E o que é emitido é o que retorna, o que é vibrado é o que se manifesta. O universo não entende esforço, ele entende coerência. É por isso que uma das práticas mais poderosas é a de ressignificar o não saber. Em vez de tratar o desconhecido como um perigo, tratá-lo como um campo fértil, um vazio criativo, um espaço onde o novo pode surgir, não por imposição, mas por permissão. Essa entrega não é passividade, é sabedoria vibracional. É quando a alma diz, eu não sei como, mas confio no que vibro agora. Neville Goddard nos lembra com precisão, a sensação precede a manifestação. Confiar não é um ato mental, é uma experiência sentida. É quando você se alinha internamente com aquilo que deseja, não como se estivesse pedindo, mas como se já estivesse vivendo. Sentir, antes de ver. Essa é a chave que transforma a realidade, sem precisar forçá-la. Há uma linguagem que o subconsciente entende, e ela não fala em lógica, nem em promessas. Ela fala em símbolos, em sensações, em rituais que tocam o corpo e a alma ao mesmo tempo. Porque para reprogramar a mente, não basta repetir frases prontas, é preciso criar experiências internas que sejam sentidas como verdade. Rituais vibracionais são muito mais do que gestos repetidos. Eles são âncoras, portais de reconexão. Quando feitos com intenção e emoção verdadeira, se tornam ferramentas profundas de transformação, porque o subconsciente não se abre com força, ele se abre com presença. E quando você repete todos os dias um gesto sagrado, com o corpo envolvido, o coração presente e a emoção alinhada, algo começa a se mover no invisível. Você pode, por exemplo, criar um ambiente vibracional que espelhe a realidade que deseja viver. Acordar e tocar um objeto que represente abundância. Acender uma vela e imaginar que sua luz dissolve medos antigos. Respirar com as mãos no peito, sentindo como seria viver com confiança. Não importa a forma, importa a intenção sentida no corpo. A neuroplasticidade confirma. Seu cérebro muda com repetição, emoção e imagem. Mas não qualquer imagem. A imagem precisa ter sentido, precisa vir de dentro, como uma memória do futuro que já está sendo escrita no agora. E quando essa imagem é sentida como real, o corpo responde, o campo vibra. A realidade começa a se ajustar. Há um caso real de uma paciente que viveu por anos em padrões de escassez. Nada mudava, mesmo com meditações e orações, até que ela iniciou um ritual sensorial por 30 dias. Todos os dias, pela manhã, ela acendia uma vela, respirava profundamente e tocava a terra com as mãos, agradecendo como se já tivesse recebido tudo o que precisava. Ela não dizia frases genéricas. Ela sentia. Com o tempo, o corpo acreditou. A vibração mudou. E então, a realidade respondeu. Bruce Lipton é claro. O subconsciente aprende por repetição, não por lógica. Repetir com alma, repetir com presença, repetir até que o novo programa não seja apenas uma ideia, mas um estado de ser. Um novo campo de frequência que começa dentro e ecoa para fora. Você não está preso, nunca esteve, ainda que, por vezes, a vida tenha parecido um labirinto sem saída. A verdade é que a chave sempre esteve aí dentro, silenciosa, vibrando, esperando que você a reconhecesse. Sua mente não está apenas criando pensamentos soltos, ela está emitindo comandos biológicos, energéticos, vibracionais, a todo instante.
como uma estação de rádio invisível que transmite sua frequência para o campo ao redor e recebe de volta a música que está tocando em seu interior. Se você sintoniza na raiva, na escassez, na indignidade, não importa o quanto deseja o oposto, o que vai tocar é o que você está emitindo agora. Bruce Lipton nos entrega uma revelação que não é apenas científica, é libertadora. Você pode ser um engenheiro consciente da sua biologia, pode reescrever seus códigos internos, pode escolher qual frequência vai nutrir suas células, seu coração, sua realidade. A mudança não está no mundo, ela está na forma como você vibra diante dele. Joe Dispenza reafirma: não é o pensamento solto que cria o futuro, é o seu estado de ser. E estado de ser é corpo, mente, emoção e alma em coerência. Quando você vive o que deseja antes de ver, o universo reconhece e responde. Mas nada disso começa com pressa. Começa com presença, com coragem, com a disposição de olhar, com sinceridade para o que você está vibrando agora, não para julgar, mas para escolher, porque enquanto você não muda a frequência, a melodia da sua vida continuará a mesma. E se sua dor for, na verdade, o início da sua luz? Se essa mensagem tocou algo dentro de você silenciosamente, se alguma parte de sua alma se sentiu acolhida, compreendida, desperta, deixe aqui nos comentários. Eu escolho reescrever minha vibração. Isso não é apenas um gesto, é um ponto de virada, um sim energético. E se este vídeo ressoou com você, compartilhe. Não como quem espalha uma informação, mas como quem entrega um mapa para alguém que também está buscando o caminho de volta para si. Porque você não está sozinho. O universo está ouvindo e a frequência já começou a mudar.